Sabe aquela sensação visceral de, assim, perder totalmente a direção? Nossa, é horrível. Sim, a imagem mais precisa que me vem à cabeça é estar dirigindo numa serra super perigosa, sabe? Uhum. Bem no meio da madrugada. Aquela escuridão total, né? Exato, uma tempestade daquelas caindo, a neblina deixando a visibilidade quase em zero e de repente a tela do GPS simplesmente apaga. Dá aquele frio na espinha na hora. Fica tudo escuro no painel e bate aquele pânico imediato de não saber qual é o próximo passo. A gente fica completamente à deriva, só tateando no escuro. E sabe, o que torna esse cenário tão aterrorizante não é nem só a falha técnica em si, é a percepção súbita da nossa vulnerabilidade absoluta. Sim, a ficha cai de um jeito violento. Exatamente. A mente humana entra em colapso porque compreende que está perdida dentro de um ambiente que é, por sua própria natureza, hostil. Imperdoável mesmo. É, um movimento em falso ali e o resultado é catastrófico. E é exatamente essa tensão de um movimento em falso que serve de pano de fundo para a nossa análise de hoje. Nós vamos dissecar a anatomia de uma crise. Um mergulho bem profundo, né? Com certeza. E para isso, a gente trouxe para a mesa 2 guias de sobrevivência milenares, mas que funcionam como manuais precisos de comportamento humano. O capítulo 33 do livro de Êxodo e o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. E a nossa missão aqui não é fazer uma leitura histórica, mas sim extrair os mecanismos reais de como lidar com o caos hoje. Perfeito, porque o GPS apaga. Qual é a função neurológica e emocional de uma provação extrema? Mas antes de darmos o primeiro passo nesse deserto, se você já está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal A Chave da Palavra e compartilha este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. É isso aí. E olha, o que eu acho formidável na combinação dessas duas fontes é que elas mapeiam o comportamento humano em duas frentes complementares, sabe? Como assim? Explica melhor para quem está ouvindo. Bom, uma lida com gerenciamento de crise no nível macro. É uma nação inteira colapsando no meio de um deserto árido. Ah, entendi. Uma crise coletiva. E a outra? A outra foca no micro. Ela detalha a reconstrução da psique, do caráter e do ego no deserto das pressões do nosso dia a dia. Um estudo fantástico sobre resiliência sob pressão extrema. Então vamos direto para o olho do furacão no primeiro texto. O cenário em Êxodo é de uma crise institucional e moral sem precedentes. Uma bagunça completa. Total. O povo se desesperou com a ausência temporária do líder e decidiu construir um bezerro de ouro. Ou seja, a ansiedade por uma solução rápida falou mais alto, né? Exato. Fez com que eles fabricassem com as próprias mãos um substituto para o divino, e o resultado dessa quebra de confiança foi uma consequência pesadíssima. A presença que os guiava, o tal do GPS deles, seria retirada. Eles teriam que seguir sozinhos. E num deserto cercado de inimigos, isso é terrível. É a anatomia clássica da autossabotagem, seja de uma nação inteira ou de uma empresa moderna. Como a gente vê muito hoje em dia. Acontece direto. Demais. A ansiedade por algo tangível, por um alívio imediato no meio de um processo longo, faz com que as pessoas troquem uma visão de longo prazo por um conforto de curtíssimo prazo. É o famoso atalho que sai caro. Exatamente. E a consequência de tirar o foco do propósito principal é perder a bússola. Quando o texto diz que a presença seria retirada, ele está descrevendo o colapso da direção estratégica. Fica sem rumo no meio do caos. Sim. E sem isso, lá no deserto cercado por nações inimigas, não era apenas um castigo simbólico. Era uma sentença de morte por inanição ou por guerra. Eles estavam fadados a ser esmagados. E aqui a história traz a figura do líder, de Moisés. E a reação dele é o ponto-chave. Porque o texto conta que ele não cruza os braços. Ele vai para cima do problema. Isso, ele intercede, ele chora, argumenta e coloca a própria vida em risco, dizendo que se não for para ter aquela direção de volta, era melhor nem levantar acampamento. Uma postura super firme. Mas, assim, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Quando a gente pensa em intercessão, muitas vezes soa como algo muito passivo, sabe? Tipo, o barco está afundando e a pessoa fica lá, de olhos fechados, esperando uma mágica. É, tem esse estereótipo forte mesmo. Então, como a fonte descreve isso de forma que seja uma lição realmente prática para a vida atual?
Olha, essa é uma confusão muito comum, mas a leitura atenta do texto mostra exatamente o oposto dessa passividade. A intercessão, nesse contexto, é o grau mais elevado de assunção de responsabilidade. Assumir a bronca, chamar a responsabilidade. Exato. Pense na dinâmica corporativa ou familiar hoje em dia, quando um negócio começa a desmoronar por más escolhas de uma equipe, por exemplo. Ou quando um familiar começa a trilhar um caminho de dependência e destruição. Isso. A resposta padrão da maioria das pessoas é a autopreservação através do julgamento. A postura costuma ser bem aquela de, eles erraram, eles que lidem com as consequências agora. É aquele instinto clássico de pular do barco e apontar o dedo para quem ficou para trás. Perfeito. O julgamento afasta você do problema. Já a intercessão faz o movimento inverso. Você direto para dentro da trincheira junto com quem errou. O que Moisés faz é um movimento de empatia radical e de posicionamento ativo. Caramba, isso é forte. É muito forte. Ao interceder, ao colocar o próprio pescoço em jogo na negociação, ele altera completamente a dinâmica da crise. Então a intercessão não é só ter pensamento positivo, de forma alguma. De jeito nenhum. O texto nos ensina que a intercessão ativa tem o poder de reverter trajetórias de destruição, porque ela quebra o ciclo de abandono. Quem intercede, então, atua quase como uma barreira? Exatamente, seja através da oração focada, seja tomando as dores e lutando pela restauração da pessoa, quem intercede não está sendo passivo, está operando como um amortecedor entre a ação desastrosa e a consequência final. É uma ferramenta de intervenção poderosíssima que muda o desfecho de sentenças que pareciam definitivas. Muda tudo. É você agir de forma intencional para salvar a rota do outro. Espera, isso muda a perspectiva totalmente. Quer dizer que, ao não aceitarmos o desastre alheio como definitivo e nos colocarmos no meio do caminho, nós nos tornamos agentes ativos da mudança dessa narrativa? Exato, você vira o jogo da situação. Isso é fascinante. Mas aí, o texto avança para um desdobramento que, confesso, sempre me deixa com um nó na cabeça. Qual parte exatamente? No meio de toda essa negociação tensa, Moisés pede um sinal claro. Ele pede para ver a face da glória divina. E a resposta que ele recebe é um não retumbante. É um balde de água fria. Total. O texto diz que ninguém pode ver a face e continuar vivo. A alternativa dada é que ele seria escondido na fenda de uma rocha, coberto por uma mão, e só veria pelas costas depois que a presença passasse. É uma imagem muito vívida, né? E aqui eu bato de frente com essa ideia. Porque quando a gente está no meio de um caos, de uma demissão traumática, de um luto, ser vendado não parece proteção de jeito nenhum. Parece abandono puro. Exatamente. Parece que fomos deixados no escuro de propósito. Por que essa restrição de visão justo na hora que a gente mais precisa entender o que está rolando? É muito natural que pareça abandono mesmo. Mas vamos analisar o mecanismo do trauma e do processamento de informações que o texto está usando como metáfora aqui. Beleza, vamos lá. A mente e o corpo humano possuem limites de carga bem definidos, tanto física quanto emocionalmente. A fenda na rocha e a mão cobrindo a visão representam um princípio de restrição protetiva. Restrição protetiva? Como se fosse um disjuntor da mente. Quase isso. O que a fonte chama de ver a face seria compreender, no meio da tempestade, todas as engrenagens, todas as causas, efeitos e propósitos futuros de uma provação. É muita informação de uma vez só. É, informação demais. O sistema humano simplesmente entraria em colapso. Nós não fomos feitos para processar tudo isso durante a crise aguda. É como tentar colocar a voltagem de uma usina hidrelétrica dentro de um fio de tomada doméstica. O fio derrete na hora. Precisamente, ele derrete. Durante o modo de sobrevivência, o cérebro humano restringe o foco apenas para a ameaça imediata. Não há capacidade cognitiva sobrando para processar o quadro geral. A gente só pensa em sobreviver ao próximo minuto. Não dá para filosofar. Isso. Então, a limitação de visão não é uma punição, sabe? É uma triagem de emergência. Faz muito sentido isso. A fenda na rocha é um ambiente inóspito, é apertado, é escuro. Mas é o único lugar onde a pressão externa absurda não esmaga quem está ali dentro. E sobre essa ideia de ver pelas costas? O que isso significa na prática da pessoa que está tentando entender a própria vida no meio da bagunça? Significa que a clareza total sobre a vida é sempre um fenômeno retroativo. Retroativo? Como assim? É que nós experimentamos a vida para frente, mas a gente só consegue compreendê-la de verdade olhando para trás. Enquanto o evento traumático está acontecendo, há apenas dor e confusão. Só poeira, barulho e desespero? Exatamente.
Mas depois que a presença passa, ou seja, depois que a fase mais aguda da crise termina, a mão é retirada. E aí a gente consegue respirar um pouco. E consegue olhar as costas do evento. É o momento em que os pontos finalmente se conectam, sabe? É quando alguém olha para o próprio passado e tira conclusões claras. Tipo, se aquela sociedade não tivesse dado errado de forma tão dolorosa, eu nunca teria sido forçado a descobrir a minha verdadeira vocação. Perfeito. É bem por aí o raciocínio. O entendimento retroativo é o único que o ser humano consegue suportar. E é ele que finalmente traz paz para a mente. Cara, isso faz um sentido absurdo. Entender que a cegueira momentânea do porquê das coisas é, na verdade, a mente sendo blindada contra uma sobrecarga que ela não aguentaria. É o nosso sistema de defesa agindo na potência máxima. Mas isso levanta uma ponte conceitual que a gente não pode ignorar. Se nós passamos pelo deserto apenas sobrevivendo escondidos na fenda da rocha, entendendo as coisas só depois que elas passam, o que exatamente estamos acumulando enquanto tropeçamos cegos por essa areia toda? Essa é a grande questão da jornada. Pois é, porque o nosso segundo guia de hoje, a primeira carta de Pedro, muda totalmente a marcha da conversa. Ele deixa de falar sobre como sobreviver e começa a questionar o que é que nós estamos carregando nas costas rumo ao destino. É uma transição cirúrgica de prioridades. O texto de Pedro ataca diretamente o nosso conceito moderno de acúmulo e de herança. Ele vai no calcanhar de Aquiles da humanidade, não tem jeito. Exatamente. Pense em como o mundo opera hoje. Toda energia humana é canalizada para construir legados tangíveis, né? Propriedades de luxo, impérios corporativos, contas bancárias bordas. Isso, o texto cataloga tudo isso como herança terrena e expõe logo de cara a sua natureza extremamente frágil. Ela gera litígios intermináveis em família, pode ser roubada, sofre a corrosão da economia e, inevitavelmente, o tempo destrói. Vira pó, como tudo material. Vira pó. Então o texto propõe uma antítese a essa corrida maluca. A busca por um valor incorruptível, algo que é imune à deterioração do mundo físico. E fazendo uma pausa rapidamente aqui, porque é exatamente por causa dessa facilidade que a gente tem de ser sugado pela corrida por heranças que enferrujam, que esse espaço de conversa Com existe. certeza. É muito fácil se perder nessa roda do hamster. Pois é, então, lembrando você que está acompanhando, continue acompanhando os conteúdos e reflexões para a vida atual aqui no canal, para não perder o ritmo dessa calibragem diária de propósito. Essa calibragem é vital mesmo. Porque a ilusão de segurança que esse acúmulo traz é muito sedutora para o ser humano. Ela cega a gente e massageia o ego, né? Cega e massageia muito. O texto usa um paralelo bem duro, apontando para a tal da glória humana, que basicamente é o nosso ego inchado. Hoje em dia, essa glória é o status. Aquele cargo pesado no LinkedIn, o carro do ano na garagem. Isso. É a pessoa que constrói toda a sua identidade baseada na sua posição de CEO, na sua juventude estética ou no saldo gigantesco dos investimentos, acreditando seriamente que isso a torna intocável perante as tragédias. Intocável até a página 2, né? Porque a vida não perdoa. Exatamente. A biologia humana é uma professora implacável sobre o que realmente tem valor na hora da verdade. O exemplo prático disso que a fonte traz costuma ser bem devastador, não é? A fragilidade física destruindo toda a narrativa de invencibilidade do ego. Completamente devastador. Imagine um indivíduo que está no auge do seu poder e da sua arrogância. O verdadeiro dono do mundo. O dono do mundo. Aí, numa terça-feira comum, do nada, um minúsculo coágulo de sangue viaja até o cérebro dele. Um AVC que dura frações de segundo. Nossa, e muda a vida inteira. Num único instante, toda aquela aura de superioridade, todo aquele status financeiro construído por décadas, evapora. Acaba na mesma hora. O dinheiro não compra a mobilidade de volta assim tão fácil. A pessoa passa a depender de enfermeiros ou familiares para as tarefas mais íntimas e simples, sabe? Como ser alimentada, virada na cama ou higienizada. É uma quebra de orgulho tremenda. Gigante. Esse choque de realidade prova de forma incontestável que a glória humana é apenas pó. Ela não sustenta ninguém emocionalmente quando o peso da vida real desaba em cima dos ombros. Essa imagem não é apenas um choque de realidade. É uma desconstrução violenta da nossa vaidade diária. É um freio de arrumação brutal na vida. E essa quebra do ego me leva direto ao mecanismo central que a fonte de Pedro utiliza para explicar como adquirimos esse tal valor incorruptível que a gente estava falando. A famosa metáfora do ouro. Isso, a metáfora mais visual de todo o texto.
o cadinho, a festa no provada como ouro no fogo. É lindíssima e terrível essa imagem. Mas eu quero fugir do clichê aqui, se possível. Porque todo mundo fala sobre passar pelo fogo, sobre provação. Qual é a real mecânica de purificar o ouro? Como isso traduz a dor humana na prática? A metalurgia antiga, que é usada como base para essa metáfora maravilhosa, é um processo bem brutal. Como assim brutal? Explica pra gente. Quando o ouro bruto é extraído da mina, ele não tem brilho nenhum, não tem beleza, ele é um bloco escuro, opaco, misturado com minerais inúteis, com crostas de terra, chumbo, pedras soltas. É só um pedaço de pedra feia e suja. Exatamente. E você não limpa o ouro com uma esponja de água, né? O metalurgista coloca esse bloco feio num cadinho, que é um recipiente de argila projetado especificamente para suportar temperaturas infernais. E aí liga o forno no máximo absoluto. O fogo é elevado a um ponto em que o ouro não apenas esquenta e fica morno, ele entra em colapso estrutural completo. Ele derrete completamente e perde totalmente a forma que ele tinha antes. Então ele precisa deixar de ser o que era para começar a ser limpo. A própria identidade daquela pedra é destruída pelo calor extremo. Exatamente. A limpeza verdadeira só acontece no estado líquido. Quando o ouro derrete, as impurezas, que têm densidades diferentes do metal precioso, começam a subir devagarzinho. É o que o pessoal chama de escória, certo? Isso, a escória do ouro. E somente quando essa sujeira toda chega à superfície fervente é que o ourives consegue vir com uma ferramenta longa e removê-la, deixando no fundo apenas a essência pura e brilhante do metal. Sensacional essa analogia. E trazendo isso para a psicologia da nossa fonte, o fogo é a provação extrema da vida. Ninguém muda vícios profundos de caráter no conforto do sofá. É verdade. No ar-condicionado e com a conta cheia, ninguém muda nada. Não muda. É no calor insuportável de uma crise financeira, de um rompimento difícil ou de um fracasso monumental no trabalho que as nossas impurezas emergem. O egoísmo oculto, a manipulação, o orgulho tóxico, a inveja. Tudo isso sobe para a superfície borbulhando. A crise derrete a nossa máscara social de gente bem-sucedida para que a nossa pior parte fique visível e finalmente possa ser tratada de frente. Cara, isso existe uma honestidade absurda com a gente mesmo. Muita coragem para olhar para a própria sujeira e assumir. Mas deixa eu te apertar num ponto importante da fonte. Diga, manda aí. O texto fala muito sobre resistir a tentações dentro desse processo do cadinho. E a palavra tentação carrega um peso muito teatral, né? É uma palavra quase cinematográfica, muito estigmatizada. Sim. Parece um monstro com chifres que aparece do nada no meio da rua para tentar arruinar a nossa vida num evento grandioso. Isso só um pouco distante das crises normais e monótonas de todo dia. A tentação no fogo é realmente esse evento épico todo? Olha, o grande erro nosso é esperar que a tentação apareça com uma placa de neon gigante dizendo que vai destruir a sua família ou a sua vida. Porque se fosse óbvio assim, seria muito fácil desviar, né? Se fosse assim óbvio, o nosso instinto básico de sobrevivência nos faria correr na direção oposta na mesma hora. Ninguém pula no fogo sabendo que vai queimar. A verdadeira ameaça descrita na fonte, aquela que suja o nosso ouro de verdade, é silenciosa e sutil. É a oportunidade invisível que ninguém está olhando. Sabe o famoso jeitinho corporativo? O atalho, né? O puxar tapete disfarçado. É o atalho, a racionalização covarde do erro. A tentação de verdade acontece numa terça-feira à tarde sem graça, quando você percebe que pode mascarar um relatório financeiro para bater a meta do trimestre e garantir o bônus gordo. E a gente ainda justifica para nossa consciência dizendo que tá todo mundo fazendo. Exatamente. A gente justifica para si mesmo que o mercado inteiro joga esse jogo sujo, então eu também posso. Ou é a oportunidade de omitir uma informação vital do parceiro para evitar uma briga chata em casa, maquiando a mentira como se fosse proteção do relacionamento. O famoso evitar a fadiga, mas mentindo e sujando o caráter. Isso. A tentação não é um monstro feio, é um atalho amigável que promete conforto imediato e alívio do fogo em troca de um pedaço irreversível do seu caráter. Uau! É vender a alma à prestação. E o fogo do cadinho serve exatamente para testar. Se sob pressão extrema para sobreviver a um mês difícil, a escolha será manter a integridade, mesmo derretendo, ou ceder a esse atalho falso.
E deve doer demais recusar o atalho quando a corda está no pescoço. Dói muito perder oportunidades fáceis por insistir em fazer o certo. Dói ver quem faz errado prosperar rápido, dói ter a forma antiga desmanchada, mas é essa dor térmica profunda que cria o tal valor que não enferruja, o caráter provado. Caramba, é uma demolição controlada do que não presta dentro da gente, pedra por pedra. Literalmente, uma reforma estrutural. Se a gente tentar amarrar todas as pontas do que desempacotamos nesse mergulho maravilhoso de hoje, eu acho que chegamos a um mapa muito claro de enfrentamento para as piores fases. Bem prático e sem floreios mesmo. Primeiro, nós vimos lá no deserto de Êxodo que o imediatismo cobra caríssimo e nos faz perder o GPS existencial, né? Mas que a postura ativa de intercessão, de não lavar as mãos de forma covarde diante do caos alheio, é o que reverte trajetórias de ruína certa. Uma lição de liderança pura e de responsabilidade. Segundo, nós entendemos que não compreender o quadro inteiro enquanto a crise está acontecendo com força não é abandono divino. É uma trava de proteção neurológica e emocional para a gente não fritar. A fenda na rocha nos abriga no escuro até termos estrutura emocional para olhar para trás e entender o livramento. Perfeito. E avançando para a segunda etapa em Pedro, compreendemos que o acúmulo de status terreno desenfreado é uma ilusão patética que um simples problema neurológico desmantela em 3 segundos. O que nos leva à conclusão final de que a dor, que foi muito bem representada pelo cadinho e o fogo em altíssima temperatura, tem uma função mecânica e totalmente indispensável no nosso amadurecimento. Derreter a nossa arrogância crônica, para que a sujeira sutil dos nossos atalhos venha à tona, seja vista e seja removida, forjando assim algo genuíno no fundo. É um roteiro muito prático e denso para os momentos em que a vida resolve não fazer sentido nenhum, né? É sim. E para deixar quem está nos acompanhando com uma última peça para esse quebra-cabeça, há um detalhe nas entrelinhas do texto de Pedro que é, no mínimo, absurdamente provocador. Qual detalhe? Manda aí para fechar. A fonte menciona de passagem que os próprios anjos, os seres celestiais mesmo, desejam muito observar a jornada de transformação, de dor e de graça que a humanidade experimenta na Terra. Como se estivessem assistindo a um espetáculo fascinante. É como se eles se debruçassem sobre a varanda do universo, prestando muita atenção para assistir a esse processo único. E isso nos deixa com uma reflexão muito incômoda. Fala. Se inteligências superiores e que habitam a perfeição encontram fascínio e beleza na complexidade da resiliência humana, na beleza de um ser completamente falho que derrete no fogo, sofre e se levanta purificado depois, por que nós passamos tanto tempo apenas reclamando da areia do deserto? É uma baita chamada de atenção para nossa postura. Por que nós tratamos as nossas provações na vida apenas como castigos terríveis a serem evitados a todo custo, buscando sempre o atalho, em vez de honrarmos a incrível e rara capacidade de transformação que só quem passa pelo cadinho possui? O ouro só brilha depois do fogo. É uma mudança total de foco e de mentalidade. Para a gente pensar profundamente nisso toda vez que o GPS da vida apagar de vez e o pânico bater. Exatamente, olhar para a crise com outros olhos. Retomando lá da nossa analogia do começo, quando a tempestade cai na estrada escura e a gente bate de frente na rocha, o desespero é real, o choro é genuíno e não tem como negar a dor. Assusta muito, e não é errado ter medo na hora. Mas quando a poeira baixa e finalmente temos aquela clareza retroativa que você bem comentou, a gente percebe algo essencial para seguir em frente. A tempestade tenebrosa nunca foi desenhada para jogar o nosso carro para fora do penhasco. Ela não é o fim da linha, não é o fim da sua história. Ela foi enviada, na verdade, para lavar de forma violenta toda a sujeira e arrogância grudadas no para-brisa, para que a gente pudesse enxergar com perfeição quem nós realmente nos tornamos durante a viagem dolorosa. E esse nível de clareza moral e espiritual, gente, nenhuma vitrine chique do mundo vende. É inegociável, não se compra e é totalmente incorruptível. Exatamente. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal A Chave da Palavra, compartilhe este vídeo e até a próxima reflexão. Tchau.